A paz do Senhor, queridos, muito boa noite, seja muito bem-vindo à quinta-feira do ensino profético. Você está no Ministério Profético El Raí, lembrando sempre que El quer dizer Deus e Raí quer dizer Deus que tudo vê. Então seja muito bem-vindo, estamos na série Curados, estamos no tema Mantendo a Fé em Meio ao Caos, mantendo a fé em meio ao caos. A semana passada começamos ali, ou melhor, demos continuidade na parte que falamos ali acerca de João Batista, o seu martírio, quando João Batista ali é decapitado em favor do reino, em favor da verdade, em favor de falar palavra verdadeira, em favor de repreender Herodes ali, que estava traindo o seu irmão, e ele foi ali com a palavra, e devido a isso ele foi decapitado, mas ele não negou a sua fé. Nós esmiuçamos falando sobre isso, quando ele ficou com dúvida no coração, se Jesus Cristo era o Messias mesmo. Comentamos que no momento da luta, no momento da dor, no momento da aflição, nós temos que tomar cuidado, porque até João Batista, aquele que era primo de Jesus, aquele que nós entendemos que foi batizado no Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel, quando encontrou com Jesus ali no ventre, mesmo assim ele teve dúvida, ele teve medo, ele ficou com dúvida se Jesus Cristo era o Messias devido à luta, à prova que ele estava passando. E agora nós vamos continuar na vida de João Batista, porém agora nós vamos começar desde o nascimento, e assim nós vamos dar continuidade fazendo um estudo expositivo e biográfico. Expositivo, porque nós vamos estar esmiuçando versículo por versículo, e biográfico, porque nós vamos estar fazendo a biografia de João Batista. Vamos começar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, e vamos estar aprendendo mais aqui da vida desse grande homem de Deus. E hoje nós vamos aprender com o nascimento de João. O nascimento de João. Olha que maravilha. Estamos aqui no número bom de irmãos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Agradecer a presença do nosso irmão Jonas, que está aí nos visitando hoje, esposa da diaconisa Tatiana, muito feliz também por ele junto conosco aí. Nós podemos ler aqui alguns versículos, para nós não se prolongarmos muito. Então nós podemos ler aqui até o 15, e assim nós depois iremos para o texto esmiuçar. Eu vou começar aqui no 1:5, depois o diácono Odilei, assim nós vamos lendo cada um versículo em nome de Jesus. O 5:1 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, quando exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho. 13? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Aleluia. Então nós vemos aqui agora, queridos, a promessa para um profeta que seria aquele que iria anunciar o Senhor. Um abraço para o José Pedroso e também para o Juvenal Bueno. Seria aquele que iria anunciar o Senhor. Lembrando que tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são um compêndio da história de Jesus. E sabemos que antes
do nascimento de Jesus, houve os 400 anos de silêncio. Tempo esse que não estava a manifestação do Espírito Santo nessa terra. Tempo esse que não se levantou profeta, não se levantou homem algum, sacerdote, para anunciar o Evangelho do Senhor, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a revelação da parte do Senhor. Então agora no Novo Testamento começa então o momento que vai se levantar um grande homem de Deus ali chamado João Batista. O interessante é que antes de ele nascer, o seu pai Zacarias, a sua mãe Isabel, os dois eram avançados em idade. Aqui nós já começamos a aprender algo poderoso da parte de Deus para as nossas vidas. O tema é mantendo a fé em meio ao caos. Esse homem, Zacarias, que era o pai de João, ele já era avançado em idade, a sua mulher já era avançada em idade. Eles tinham tudo para desacreditar as promessas de Deus, porque um dos maiores rivais que vem contra nós quando nós temos uma promessa é o tempo. E o tempo para Zacarias e o tempo para Isabel não era favorável. Por quê? Porque eles já eram avançados em idade. E Deus tinha dado uma promessa através daquele momento quando Zacarias ele vai ali exercer o seu sacerdócio. Então nós já começamos a aprender algo poderoso da parte de Deus. Primeira coisa, Deus não é limitado ao tempo. Então nós temos também que acreditar que as promessas de Deus não dependem de nós, depende dele. Não depende da nossa capacitação, não depende da nossa condição. É lógico que isso não quer dizer que nós não vamos nos capacitar. Sim, nós vamos nos capacitar em Deus. Porém, a Bíblia diz que o Senhor não escolhe capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. Então, o primeiro fator que Deus quer que nós venhamos estar na posição para sermos escolhidos. Note-se no texto aqui que o sacerdote, ele já era avançado em idade e ele já estava ali, segundo a tradição judaica, era uma turma de 24 sacerdotes. E conforme tinha essa turma, era jogado uma sorte, não a sorte do jogo de hoje, é uma sorte na tradição judaica que era jogada ali, para ver qual o sacerdote que servia. E nessa sorte que era jogada, nunca Zacarias tinha sido escolhido para ser aquele sacerdote que haveria de entrar lá para oferecer incenso no altar do Senhor. Mas agora chega esse momento que Zacarias ele é escolhido para ser aquele que ia lá oferecer incenso no altar de Deus. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que se eu perseverar na vontade de Deus, mesmo quando parecer que aos meus olhos está muito tarde, Deus vai estar trabalhando e enviando a promessa para as nossas vidas. Amém. Ele já estava com a idade avançada, mas o momento da idade avançada dele foi o momento que Deus reservou para ele experimentar o milagre. Então, nós aprendemos aqui que a Bíblia fala que nós devemos fazer o bem. Que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. A Bíblia também fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Uma estratégia do inimigo é: eu ajudo, eu auxilio, eu instruo, eu estendo a mão. E muitas das vezes o que eu recebo em troca é ingratidão. O que eu recebo em troca é silêncio. O que eu recebo em troca é o que? É não recebo, na verdade. E isso começa a querer minar a nossa fé. E o inimigo começa a dizer na nossa mente, falar de que adianta ser ajudado, que adianta se fazer. Imagine aquele sacerdote, ele já era avançado em idade. Quantos anos e anos ele não tinha oferecido? Ele não estava ali na fila para oferecer altar no incenso do Senhor. E muitas vezes o inimigo já podia ter dito para Zacarias: Zacarias, você é um sacerdote, sua mulher é estéril, você nunca ofereceu incenso no altar do Senhor. O que você está fazendo aí ainda, rapaz? Larga a mão disso daí, para de ser sacerdote, vai viver a sua velhice em paz. Aquele
que tem uma promessa, é aquele que tem um propósito de Deus. Ele não é levado pelo tempo, ele não é levado pela circunstância, mas é levado pelo propósito que o Senhor coloca no coração dele. E Zacarias faz o quê? Ele persevera ali. Ele persevera. E quando nós perseveramos, querido, coisas sobrenaturais acontecem. Vai falar ali no 6, vai dizer assim: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No 7 fala: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade, como já disse. No 8, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio de Deus, então quando eu estou exercendo, um abraço para o Gabriel, diaconisa Michele, em nome de Jesus. Quando eu estou exercendo o sacerdócio de Deus, eu estou cumprindo o propósito, é nesse momento que o milagre está sendo gerado nas nossas vidas. Muitas das vezes não entendemos, estamos cumprindo a promessa de Deus, o sacerdócio de Deus, porque a palavra fala no Novo Testamento que nós também somos sacerdotes, e parece que as coisas não estão acontecendo, mas no 7 vai dizer, no 8 melhor dizendo, exercer o sacerdócio de Deus na ordem da turma. No 9, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão da parte de fora do povo, e toda a multidão do povo que estava fora orando na hora do incenso, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Olha aí. Quando nós estamos obedecendo o Senhor, coisas sobrenaturais, que ele foi escolhido para estar de frente ao altar do incenso. Então o que nós aprendemos, a primeira coisa aqui, que nós fomos chamados para estar de frente com o altar. Nós fomos chamados para estar no altar. Nós fomos chamados para estar na presença de Deus. O que representa o altar? O altar representa a presença de Deus. O que representa o altar? O altar representa a igreja. A Bíblia fala que é da casa do Senhor que é ordenado a bênção. A bênção o que é? É a presença, é o poder, é a unção do Espírito Santo. Então é da casa do Senhor, é da igreja. Hoje em dia está uma moda de cristãos que não congregam, cristãos que não estão no altar, cristãos que não estão na presença de Deus. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria por aumentar a iniquidade. A iniquidade muitas vezes é dentro da casa do Senhor. E devido a isso, muitos acabam olhando para o homem. E isso começa a permitir que o inimigo possa querer roubar a fé. Então o nosso desafio, nota-se que Zacarias ali, ele podia ter olhado para o homem e falar: peraí, mas eu estou tanto tempo aqui e nunca essa sorte saiu para mim. Deve ser esses homens aí, esses fariseus, esses escribas da lei, esses homens que organizam aí os sacerdotes, que estão fazendo errado para que eu não venha a ser escolhido. Mas não, ele perseverou e chegou o momento então de ele estar de frente ao altar. Então Deus nos chamou para estar no altar. Deus não nos chamou para estar na balada. Deus não nos chamou para estar na baderna. Deus não nos chamou para estar nas drogas, na bebida, no adultério, na fornicação, no engano, na mentira. Não, Deus nos chamou para estar no altar. Porque quando nós estamos no altar, quando nós estamos na presença de Deus, Deus envia o anjo dele para vir em favor das nossas vidas. Um abraço para o Francisco Nascimento. Quando nós estamos no altar, o Senhor cuida dos nossos sonhos. Isabel já era avançada. O sonho de toda mulher, principalmente uma judia, é ter um filho, é ter um descendente. Então agora, quando João está de frente do altar, quem aparece lá? Oh, aleluia! O Senhor envia o anjo do Senhor. No 12 fala, Zacarias vendo, turbou-se e caiu como morto. No 11,
um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Quando nós estamos obedecendo à voz de Deus, o Senhor vai enviar o seu anjo para nos mostrar a sua glória. Às vezes a glória do Senhor é tão grande que nós não vamos compreender, que nós vamos ser impactados pela glória de Deus e vamos cair como um morto, como aconteceu aqui com Zacarias. Turbou-se e caiu sobre ele. O temor de Deus turbou-se e caiu sobre ele. Ele foi impactado. Mas o anjo lhe diz, Zacarias, ou melhor, não tinha caído como morto, perdão. E o anjo fala, Zacarias, não temas, porque ele temeu aquela visão. Imagine, olha como está sendo revolucionada a vida de Zacarias. Um abraço para a Edinalva. O homem nunca nem tinha visto o templo por dentro. O homem não tinha sido nem escolhido para exercer o sacerdócio dentro do templo e oferecer o incenso. Já era algo novo, já era algo impactante para ele. Agora, como se não bastasse, quando ele vai oferecer o incenso, aparece um anjo para falar com ele. Então imagine, o homem estava radiante ali. Ele estava exercendo o ministério como ele nunca exerceu. E agora ele estava tendo experiências sobrenaturais. Anjo do Senhor se manifestando na vida dele. Talvez ele nunca tivesse visto um anjo. Eu, pelo menos, até agora nunca vi. Então ele estava vivendo sobrenatural. Está dizendo, não importa o tempo da sua caminhada com o Senhor, vai chegar o momento de você começar a viver no ministério, no chamado, coisas sobrenaturais que ainda você não viveu. E o que o Senhor fala com ele através daquele anjo? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que as nossas orações não são perdidas. Quantas das vezes nós oramos na madrugada, de manhã, à tarde, à noite, aquela oração que muitas vezes é cansativa, aquela oração que muitas vezes não estamos com aquela força para orar, aquela oração que muitas das vezes parece que não está subindo até o trono de Deus, e a primeira coisa que o diabo vem na nossa cabeça e fala assim, rapaz, essa oração o Senhor não está passando do teto, Deus não está ouvindo essa tua oração. Mas isso é o que o diabo quer que nós venhamos entender para nós pararmos de orar. Mas quando nós perseveramos orando, buscando a presença de Deus, chega o momento da resposta. O que fala aqui? Fala que o Senhor ouviu a oração de Zacarias. Então isso quer dizer, querido, que nenhuma das são esquecidas. Nós temos um Deus que tem ouvido e ouve, tem boca e fala, tem braço e o braço dele é estendido. É um Deus todo-poderoso que responde às nossas orações. Agora o interessante, querido, que nós temos que entender que olha no 14 e fala, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Recalabafácil. Olha a profecia aqui, ó. Essa aqui já estava profetizando o batismo de João, quando Jesus Cristo também viria, quando Isabel chegasse na casa de Maria, e Jesus já derramaria a unção do Espírito Santo sobre João Batista, porque ela fala que a mãe ficou cheia do Espírito Santo. Todos nós sabemos que a reação da mãe, quando está grávida, ela é transmitida para o filho. Tanto que aconselham, quando a mãe está grávida, lógico, né, não vamos falar aqui de cristã, mas mães do circular, o médico fala, ó, não beba, não fume. Às vezes até fala, não coma muito doce, porque tudo isso é levado para a criança. E fala lá no texto que o quê? Que quando Isabel chega e vê ali Maria, que também estava grávida, ela se encheu de alegria, se encheu do Espírito Santo. Então, ou seja, esse texto aqui já está profetizando acerca de João, que ele ia receber dessa presença do Espírito Santo. Então o Senhor está dizendo para nos encher do Espírito Santo, que nós não venhamos deixar ser levado pela circunstância que querem nos esfriar.
que quer nos abater, que quer nos desanimar. Ele tem uma promessa de nos encher com o Espírito Santo. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos paz, alegria, força, sabedoria, mansidão, entendimento, ousadia para perseverar na caminhada com Cristo. Agora, o mais interessante também aqui, queridos, fala aqui que ele não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, ele ia ser um nazireu de Deus, né? A palavra nazireu quer dizer separado, ou seja, a palavra santo também quer dizer separado. Então, ou seja, ele não seria um homem normal. E todos nós somos cristãos, tanto homem como mulher também, no sentido de humano, nós não somos homens também normais. Deus também nos chama para nós sermos separados, porque a palavra santo também quer dizer separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado da tristeza, separado da angústia, separado das coisas erradas, porque Deus, ele nos santifica, ele nos fortalece, ele nos cura e nos aquebranta para nós vivermos grandes histórias nessa terra. Amém, glória a Deus. Aí depois, queridos, o mais interessante ainda é que depois vai falar aqui no 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, devido ao povo de Israel, devido, um abraço para o Márcio Augusto, devido ao distanciamento do povo, os 400 anos de silêncio, que Deus não estava se manifestando, o povo também de certa forma tinha se esquecido de Deus. Então ele seria aquele que iria pregar, depois do seu crescimento, depois tivesse adulto como profeta, ia anunciar a palavra de Deus para judeus, para povos pagãos, para aqueles que não reconheciam Jesus Cristo como Senhor ainda, até porque Jesus não tinha vindo. E no 17 ainda fala, irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, ou seja, está dizendo que a mesma ousadia que Elias tinha, João Batista teriam também. Por isso que muitos confundem João Batista com Elias, porque teria o mesmo espírito, né, de Elias, no sentido de ousadia, de trepidez, de coragem. E os rebeldes da prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vem a parte interessante que cabe a nós, queridos, que nós temos que vigiar. No 18 fala, disse então Zacarias ao anjo, olha que mistério, disse ao anjo, que poderoso. O homem teve o privilégio de estar conversando com o anjo ali, já pensou que é algo poderoso? Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Vamos dar uma paradinha aqui. O anjo vem e traz uma promessa absurda para Zacarias. E nós temos que entender que as promessas de Deus para nós, ela, na sua maioria das vezes, são promessas absurdas. São promessas que ela não cabe na nossa psique, ela não cabe na nossa mente, no nosso entendimento, porque são coisas que fogem da lógica humana. Zacarias fala, como será isso? Minha mulher de avançada idade, eu também. O que Zacarias está dizendo ali? Anjo, o senhor me perdoe aí, o senhor me desculpe pela minha idade, mas será que o senhor não está conversando com o sacerdote errado? Será que o senhor não escolheu o sacerdote errado? Porque eu já sou de idade, tipo dizendo assim, será que Deus não enviou o senhor no lugar errado? Sabe o que está querendo dizer ali? É como se nós estivéssemos falando para Deus, Senhor, comigo é impossível. Senhor, eu já sou avançado em idade, comigo já não dá. Então, nós aprendemos aqui que temos que tomar cuidado com o espírito de incredulidade que muitas vezes vem ao nosso coração, quando nós olhamos para as nossas condições humanas. Zacarias olhou para a esposa dele, que era avançada em idade, segundo a ciência, ele olhou para a ciência, ele olhou para o que era humano, pela ciência ele estava certo. Com a mulher de avançada idade, o seu útero já não tinha mais vigor, já não tinha mais vida, né? Já não ovulava mais, é isso? Ela era estéril. Ela era estéril, né? Como se não bastasse, além de a idade já ser avançada, ela ainda era estéril. Então, tinha dois motivos
para não acreditar? Primeiro que a vida dela já foi estéril, segundo, ela estava em idade avançada. Então, quer dizer, por mais, no raciocínio de Zacarias, espera aí, senhor, primeiro, minha mulher foi estéril a vida toda, nunca me deu um filho. Agora, além de ter sido estéril a vida toda, agora na velhice você acha que ela vai me dar? Mas aqui mostra que quando Deus quer fazer, não é nada difícil. Ele não vai pelas coisas humanas, mas Ele vai pelas coisas espirituais. Muitas das vezes, se alguém quiser falar, gente, fala aí. Muitas das vezes nós olhamos para as condições humanas, olhando para nosso filho longe do caminho do Senhor, olhando para nosso pai, a nossa mãe longe dos caminhos do Senhor, olhamos para um amigo, olhamos para uma promessa no trabalho, alguma coisa do tipo, e falamos, humanamente falando, isso é impossível. E trazendo para nós hoje, assim, é a falta de intimidade com Deus. E ali, tipo assim, ele não conhecia o anjo, mas tipo assim, hoje você tem a intimidade com Deus, se deu para... o Espírito Santo fala no seu coração, você de repente está no caso aí, tá com uma mulher estéril e coisa. Aí o Espírito Santo fala no seu coração que você vai ter, aí você duvida para não pé, então você não está tendo intimidade com Deus. E o Deus que você serve? Isso que nós temos que aprender. Porque muitas das vezes nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, pedindo uma resposta para Deus. E quando a resposta vem, nós desacreditamos. Então, nós temos que estar Fica na prontos. dúvida. Isso. Por isso que o tema é mantendo a fé em meio ao caos. É a nossa falta de fé. O que traz o caos muitas vezes para a nossa vida? A nossa falta de fé. Não é porque a circunstância está totalmente contrária que Deus não pode fazer. Por isso nós temos que lutar muito pelo imediatismo. Nós somos levados muito pelo que está na frente dos nossos olhos. E por isso que a Bíblia fala que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Mas tudo mesmo assim nós sabemos que está escrito na Bíblia. Quando nós não vemos a circunstância a nosso favor, nós acabamos sendo levados à situação. Zacarias aqui, ele foi levado pelo momento da situação. Que eu e você não venhamos ser levados por esse momento. Que eu e você venhamos acreditar no sobrenatural de Deus. E no 19 fala, agora o anjo responde ele pergunta para o anjo responde. Ou seja, quando é de Deus, tem resposta. Quando é de Deus, Deus confirma. Quando é de Deus, Deus não deixa dúvida. Quando é de Deus, Deus não coloca confusão, Deus responde. E no 19 fala, e respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel. O anjo se identifica para ele. Fala, João, você não está tendo uma visão de barriga cheia, não. Você não está ficando louco, não. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, que vivo diante do trono de Deus. Eu sou enviado de Deus. Porque João podia até falar, será que você gosta do diabo, não? Será que não é o diabo falando na minha cabeça? Quantas vezes Deus toma para mais para nós, a gente fala assim, acho que isso é coisa do diabo. E ele fala assim, eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E no 20, e eis que ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava-se no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Olha que interessante, hein? Fala aqui no final. E depois que terminou os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Então, ou seja, ficava no templo de dias, para depois voltar para a casa dele. Para nós concluirmos, quanto tempo de mensagem aí, pastora? Para nós concluirmos, querido. 28. Maravilha, vamos estar terminando. João, ele não acreditou na promessa. Duas coisas aconteceram ali para testificar
que a promessa é verdadeira. A primeira coisa, quando eu não acredito no que Deus está falando, Deus faz que eu venha ficar mudo. Por quê? Para que eu não venha atrapalhar os planos do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Porque João, se ele estivesse falando, ele com a incredulidade que estava no coração dele, ele poderia estragar os planos de Deus. Zacarias, muito bem, Diaconisa. Se Zacarias estivesse falando, ele poderia estragar os planos de Deus, o chamado dele. Por quê? Ele poderia falar demais. Então muitas das vezes Deus vai permitir nós ficar mudo em certas situações, para nós não atrapalharmos o mover de Deus na nossa vida. Também nessa passagem mostra mais uma vez o poder da palavra. O anjo falou que ia ficar mudo e aconteceu o que com ele? Porque se ele falasse, ia ter poder na palavra dele. Aí poderia não acontecer. Porque muitas das vezes a nossa bênção está chegando, a gente começa a murmurar. Mas aí duvida em palavras. Porque naquela hora era o momento da profecia, mesmo com a palavra dele negativa, mesmo assim acontecer. Mas se depois o anjo não estava mais ali, João ficasse, mas será? Só que falando, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes eu posso pensar alguma coisa, né? Mas nem tudo eu devo falar. Aí ele poderia dar continuidade naquela dúvida em palavras. Sim. Aí mostra o poder da palavra. Muito bem, bem verdade. Quem estava falando mesmo, nessa mesma concordância aí. O poder da palavra. João teve que ficar mudo para que a profecia se cumprisse. E ao mesmo tempo que João, ao mesmo tempo também, eu estou com o João na cabeça, hein? Ao mesmo tempo que Zacarias fica mudo, Isabel, ela engravida. A promessa que foi prometida pelo anjo, duas, né? Ele ficaria mudo e que Isabel, ela engravidaria, teria filho. Então o que aprendemos aqui? Que a promessa de Deus, ela não volta atrás. Na palavra de Deus é falada, ela se cumpre, ela se realiza. E tomemos cuidado no nosso momento da nossa incredulidade. E também, às vezes nós não entendemos porque estamos sem palavras. Às vezes, quando nós estamos sem palavras, é porque Deus não quer que a gente fale mesmo. Às vezes Deus quer que a gente ouça mais e fale menos. Porque até mesmo no nosso silêncio, Deus vai fazer um milagre. Porque João voltou para a sua casa em silêncio. E nós vamos terminar aqui, a semana que vem nós vamos dar continuidade. Então, para nós recebermos um milagre na nossa casa, para que as promessas de Deus se cumpram no nosso lar, na nossa família, no nosso chamado, no nosso ministério, nós temos que ficar em silêncio. Muitas das vezes, a nossa incredulidade, Deus é tão bom e misericordioso que a penalidade é nós ficarmos em silêncio. Às vezes nós achamos até que estamos depressivos, né? Às vezes nós achamos até que não estamos bem. Mas esse é o momento de tratamento do Senhor. Esse é o momento do cuidado de Deus. Não é porque Deus está em silêncio conosco, ou nós estamos em silêncio com Deus, que Deus não está trabalhando. Você vê que louvor? Há momentos que Deus se cala. Amém. Então, às vezes, Deus vai se calar para nós. Você vê que o anjo falou e sumiu e deixou agora Zacarias. Então, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, se há alguma área da nossa vida que nós estamos sem muita inspiração para falar, de repente é o próprio Deus que nós não devemos estragar os planos dele para com a nossa vida, os projetos dele para com alguém ou algum lugar que o Senhor nos colocou. Amém? Vamos orar ao Senhor para que nós possamos estar com uma fé firme, pronto para acreditar quando Deus falar conosco, e que as promessas do Senhor venham se cumprir, que possamos estar no altar de Deus, que possamos estar à vontade do Senhor, que possamos estar ali obedecendo as promessas do Senhor, e quando aquilo se cumprir, nós venhamos verdadeiramente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. E não venhamos temer e não venhamos ser incrédulos, venhamos acreditar. Quando Deus faz uma promessa, o nosso dever é agir, é acreditar. O interessante de João, que João ele pode ter temido, João pode ter sido um pouco incrédulo no caso,
mas ele continuou fazendo o ofício de Zacarias, né? Agora foi uma bênção. João vai nascer. Estou profetizando já o nascimento de João. Mas ele continuou fazendo o ofício dele. Então o mérito de Zacarias aqui foi o quê? Que ele, mesmo com incredulidade, mesmo mudo, mas ele terminou o trabalho dele. Então, aquilo, não deixe para trás aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Cumpra o chamado, que meio do chamado, mesmo que mudo, mesmo que calado, o Senhor está projetando um milagre. Vamos orar. Querido e amado Pai, assim como o Senhor nos ensinou hoje através de Zacarias, que vai ser aqui o pai de João, também acerca de Isabel, que ela recebeu o mérito de engravidar de uma forma milagrosa, meu Pai. Faz assim conosco também, meu Deus. Arranca de nós, Senhor, todo espírito de incredulidade. Arranca de nós, meu Pai, todo espírito de frustração. Arranca de nós, meu Pai, todo espírito do medo. Arranca de nós, meu Pai, todo espírito que nos faz falar demais. Se necessário for, nos cala, meu Pai, como o Senhor fez ali com Zacarias, para que ele, meu Pai, não viesse atrapalhar os planos do Senhor, meu Deus. Nós colocamos em tuas mãos a cada necessidade nossa, dos nossos irmãos, a cada projeto, a cada detalhe, meu Pai. Entra com a tua promessa, faz o cumprido dos teus projetos na vida de cada um, e que todo espírito de incredulidade que possa querer vir contra a nossa vida, contra a nossa casa, família, todo projeto querendo roubar os sonhos que o Senhor planejou para nós, meu Pai, que caiam por terra, que batam em retirada, que saiam no nome de Jesus Cristo, no lugar que a tua promessa venha estar de pé, no lugar que a tua promessa venha se cumprir, no lugar que nós vamos estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir e depois obedecer, acreditar e continuar praticando aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida, meu Pai. É assim que nós cremos, tomamos posse da vitória e do milagre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Levantamos as nossas mãos para os céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e sempre. Nós declaramos amém. Aleluias. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Engrandecido seja o Senhor. Tome posse. Creia no milagre. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração. E creia que em todas as coisas, você, eu, a cada um de nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Domingo da família em busca do Espírito Santo. Santa Ceia. Você é o nosso convidado a estar conosco. Fica na paz do Senhor. Ótimo início de fim de semana.